Então, meus amigos, eu voltei de viagem no domingo, hoje já é quarta-feira e só agora eu vou mexer no meu levain, minha massa madre, o Didio, que eu preparei quando saí de viagem. Olha só, ele, como eu alimentei duro, né, ele formou essa crosta, mas observem como é que ainda ele mantém a estrutura, como ele não degradou. Ele começou a cair hoje, né? Chegou no pico hoje e começou a cair hoje, mas ó, aroma e estrutura ainda intactos, como se eu tivesse mantendo a alimentação dele regular. Então, por isso que eu falo, alimentação mais sólida, né? Com menos água, menos levain, mais farinha, é o ideal para reduzir a atividade do seu fermento e fazer com que ele fique bem por mais tempo, tá bom? Então, é isso aí. Agora eu vou alimentar, não tem segredo, né? Eu vou descartar essa parte aqui para virar fermento dos kits do aluno para doação e colaborativo e tudo mais, e vou usar só uma parte que tá por baixo. Então, vou ligar aqui minha balança, né? Já tiramos aqui a tara. E aí, vou pegar aqui essa parte grossa que ficou em cima, que fica muito pouco contaminada. Essa parte eu não uso mesmo muito não, tá? Deixo pra seguir cuidando dessa parte aqui, ó, que fica no fundo, né? Que é a parte mais contaminada. A contaminação, né, ela vai de baixo pra cima, ok? Esse 97 é 100 gramas, né? Vou completar aqui. 100 tá bom pra mim, uma quantidade boa de fermento. Eu costumo manter menos, mas como faz muito tempo que eu tô fora, eu vou fazer pão. Então, vou aproveitar alimentar um pouquinho mais. Essa é a consistência normal do meu fermento. Ela não tá mais dura nem menos dura. Então, vou acrescentar aqui, vou manter a proporção 1, 2, 3. E vou acrescentar aqui 200 gramas. Ui, faltou tão pouquinho. 200 gramas de água. Certo? Passou um pouquinho. Falta um pouquinho. Passa um pouquinho. Não tem problema. E vou dissolver. Pode tirar se quiser, pode deixar. Esse pouquinho de diferença que dá, gente, é preciosismo. Não faz diferença não, nem vou tirar, tá bom? Aí aqui eu gosto de dissolver o meu fermento na água primeiro, antes de misturar a farinha. Tá? Como eu disse, se esse levain tivesse duro ainda, eu teria que fazer uma diluição maior, uma alimentação tipo 1, 2, 2 e tal. Mas ele não tá, gente, ele tá na minha consistência que eu gosto, então não precisa, por isso eu vou fazer a diluição normal, a alimentação normal, 1, 2, 3. Dei uma dissolvida grosseira aqui. Vou dissolver mais, eu gosto de aerar bem, oxigenar bem, contaminar bem a minha água aqui. Contaminar que eu digo, tá, gente? É pelas bactérias ácido-láticas e pelas leveduras do levain. É isso que eu chamo aqui de contaminar. Tá bom? Aerar, oxigenar bem aqui a nossa mistura. Tudo isso aqui vai facilitar o desenvolvimento do nosso fermento. Influencia, sim, na velocidade. Tá bom? Pronto. Coloquei lá, deixa eu tirar isso aqui do fundo. E vou colocar aqui agora, tirar a tara. E colocar 300 gramas de farinha. Tô até com medo desse pote ser pequeno. Vou ter que transferir para um outro. Vamos ver. Tô trabalhando aqui com farinha Mirella orgânica, mas qualquer boa farinha vai fazer um bom trabalho aqui, tá, gente? Eu escuto muitos pedidos de orientação de farinha, eu uso sempre o que eu tenho de melhor,
E você também deve usar o que você tem de melhor, tá bom? O que for acessível para você e o que for de melhor aí da sua região, tá? E aí agora, misturar tudo, certo? Essa consistência aqui, né, ela oscila bastante do ponto que o seu fermento partiu. Se o seu fermento tiver mais mole que o meu, vai dar diferença. E também da qualidade da sua farinha. Aqui a Mirella Orgânica é uma farinha que tem um W alto, ela aceita bastante água. Então, talvez por isso, se você estiver trabalhando com uma farinha mais fraca aí, talvez o seu fermento vá ficar com uma consistência diferente da minha, mais mole que a minha, né? Então, aí agora, ó, eu gosto assim, que o meu levain fique com uma consistência parecida com o do ponto de massa que eu trabalho. Isso facilita, né, o equilíbrio. Senão você tem lá uma receita de hidratação do seu pão e aí o seu fermento entra muito mole, ele dá um pouco de diferença, né, na hidratação final da massa. Então é assim, eu gosto do meu fermento no mesmo ponto que eu normalmente faço os meus pães, que é assim mesmo, tá? Entre 65% e 70%, uma massinha pegajosa mesmo. Tá bom? Então agora eu vou transferir pro potinho e deixar fermentar, tá bom? Pronto, tô aqui com esse meu potinho. Eu sempre gosto de potinhos que tenham marcação, né? E agora eu vou transferir aqui minha massa de levain alimentada para um potinho que tenha capacidade para ele subir no mínimo 3 vezes, certo? Eu sei que o meu levain duplica, triplica e às vezes, dependendo da farinha que eu uso, quadriplica. Como eu vou fazer pão, eu não vou deixar ele chegar em todo o limite de fermentação dele. Eu vou usar ele quando ele estiver dobrado e estiver quase triplicando, que não é ainda o pico, é um pouquinho antes do pico. Então tá aqui, marquei aqui ó no 600, se ele tiver dobrado 1200, e aí pra cima ó já é, né, a fase de utilizar ele. E se ele chegar na tampa, já tá mais do que bom, tá bom? Então é assim que ele vai ficar. Vou deixar ele na geladeira, vou deixar ele em temperatura ambiente aqui para nós, até ele estufar um pouquinho. Vamos dizer que vou deixar ele até uns 800 gramas aqui, guardo na geladeira e amanhã eu termino de deixar ele fermentar e aí faço o pão a hora que eu precisar, tá bom? E para quem acompanhou o Diário do Levain, essa foi a isca que eu levei por toda essa minha viagem, me acompanhou em temperatura ambiente durante os trajetos de viagem e também me acompanhou na volta e tudo mais. E o que eu mostro para vocês aqui, gente, que é assim que eu mando a isca que vai no kit do aluno, a isca fresca, para vocês verem, ó, que como é bonitinho quem recebe a isca fresca em casa. Recebe deste jeito, no pacotinho plástico, é só você cortar o pacotinho e você tem uma amostra de levandídio prontinha, tá? Pra você alimentar. Aqui é muito, vou mostrar pra vocês quanto é que tem aqui. 96, perdeu um pouquinho, né, de peso, tinha 100 gramas. E aí, gente, é a mesma coisa, tá? Se eu colocar aqui, ó, zerar e colocar aqui mais 100 gramas, porque esse tá bem duro, tá, gente? Oi, passou. Mais 100 não, mais 200 gramas, tá? Passou um pouquinho ali dos 150, a gente vai completar um pouquinho. 200, então eu tinha quase 100. Agora eu vou colocar 200 gramas aqui. Mas observem que ainda tá bem duro,
tá? Então vamos dissolver. Gente, o cheiro tá ótimo, não sofreu nada essa isca. Lembrando que eu fiquei umas 7 horas de viagem para ir em temperatura ambiente, foi na minha bolsa essa isca. Depois chegou no hotel, coloquei no frigobar, ficou por uma semana no frigobar, exatamente. Temperatura de frigobar de hotel. Aí ficou mais 12 horas em temperatura ambiente, desde a hora que eu fiz o check-out do hotel até a hora que eu cheguei aqui à noite, porque o nosso voo, a gente saiu do hotel muito antes do horário do voo, a gente saiu do hotel meio-dia, o horário do voo era 5 horas da tarde, aí a gente desembarcou no hotel, no aeroporto de Guarulhos, era horário de jantar, a gente tava com fome, então a gente não veio embora pra casa, a gente foi primeiro jantar, sem pressa, sem nada, e a isca na minha bolsa, em temperatura ambiente desde o meio-dia. Aí eu cheguei, pus na geladeira e desde o domingo, às 23 horas, que essa isca tá parada na geladeira, minha geladeira, 5 graus, tá? Então, observem, ela entrou mais firme aqui, tá? Se eu for alimentar 1, 2, 3, ela vai ficar um levain mais duro, vai demorar pra recuperar como eu quero. Então, a gente tem que ter o raciocínio lógico, né? E entender como é que funciona e saber que, então, eu vou alimentar 1, 2, 2. Vou fazer um levain, uma alimentação mais diluída para equilibrar, porque o meu levain tava duro. Então, em vez de 3 vezes, eu vou colocar 2 vezes de farinha. Eu vou colocar 200 gramas de farinha. Cris, o que você vai fazer com tanto fermento aí? Então, gente, vocês sabem que eu tô vendendo pão, né? Então, essa semana, esse final de semana eu tô em casa, eu vou fazer pão. É isso. Vou fazer pão. Então, se eu vou fazer pão, eu vou aproveitar todo esse fermento que eu tô alimentando aqui. Tá bom? Ai, Cris, você passou uma semana com esse fermento passeando em viagem à Bahia. Vai alimentar e já vai fazer pão amanhã? E esse fermento vai estar bom? Vai, gente. Vai, porque ele foi conservado. Ele não modificou as características. Aromas e sabor estão todos preservados aqui. Então, ele não vai ter perda na atividade. Ó, eu equilibrei, tá vendo? Ó, ficou mais, né? Na consistência que eu gosto. Se eu tivesse colocado 1, 2, 3, ia ficar mais duro. E ele ia demorar um pouco mais para fermentar. Agora, ó, tá como eu gosto. Tá mais molinho um pouco. E tá tudo bem. E também vou transferir para um potinho. E também vou deixar ele fermentar. Pera aí. Vamos lá. Transferir o nosso fermento que viajou e que vai virar pão amanhã para um container, para um pote. Esse pote é bem antigo, ele não tem marcação, mas eu recomendo a vocês hoje em dia que, se forem utilizar, usem um pote com marcação, tá bom? A gente aqui acerta, né? E vai fazer a marcação ou com uma fita crepe ou com uma canetinha. Pronto, ó, coloquei uma fita crepe, tô marcando aqui, ó, bem certinho aonde eu coloquei. E aí, depois que dobrar, quase triplicar, eu já sei que tá pronto para eu fazer pão. Tá bom? Então, esse também vai ficar um pouquinho aqui fora da geladeira para crescer um dedinho. E aí, dorme na geladeira e amanhã termina de subir. E para quem nunca viu, esse aqui é o levain desidratado. Olha só, eu fiz essa plaquinha no dia que eu fui viajar, na alimentação, né? Eu fiz esse descarte e desidratei. Pra ficar assim, ó, pessoal. É bonitinho assim, que vai no kit do aluno. Vai uma isca dessa, desidratada, que é uma reserva de segurança. E vai uma fresca pros alunos que compram, né, as oficinas, e pros alunos que compram o kit do aluno. Gente, o kit do aluno qualquer um pode comprar, tá? Não precisa comprar nenhuma oficina, não. Vocês podem adquirir em qualquer lugar do Brasil, aqui chega o correio.
a gente manda, tá? Vocês podem comprar o kit do aluno, qualquer um que quiser, é um kit iniciante, tá bom, pessoal? Não tem segredo nenhum desidratar o fermento, eu nem vou lavar a placa, tá? Vou desidratar em cima do último levain que estava desidratado mesmo, não tem problema nenhum, é tudo a mesma coisa. E aí, gente, é só esticar. Quanto mais fininho, mais rápido vai desidratar o seu fermento. Estica bem fininho num acetato, num silpar. Facilita bem a vida. Eu vejo gente ensinando a desidratar num plástico filme. Acho mais difícil, porque o plástico enverga. Também já vi gente ensinando a desidratar em folha de papel Dover. Também enruga tudo, acho pior. O acetato ou o silpar são as melhores opções. Já vi gente desidratando também em tábua de bife. Dá certo, tá, gente? Também solta. Mas no acetato ou no silpar é o mais eficiente, é o mais fácil. Olha, eu tenho experiência, eu desidrato muito fermento, porque eu mando muito kit do aluno para todo o Brasil, eu já mandei até para fora, inclusive. Então, eu tenho experiência nesse negócio de desidratar fermento, tá? Acreditem, tá? E aí, agora, só deixar secar. Só deixar secar. Tem que ficar bem seco, tá, gente? Deixar ele descolar todinho. Senão ele dá bicho, ele mofa, ele embolora, você contamina. E aí eu vou deixar secar, tá bom? Olha como é fácil. Já soltei todo aquele. Eu tenho outra placa aqui. Olha como é fácil, gente. Olha como solta, facinho. Quando ele tá bem sequinho, ó. Ele solta todinho. Não fica nada, nada, nada. Tá? E isso aqui é a sua colônia preservada. Óbvio que ela perde, né? Algumas bactérias, principalmente, ficam mais leveduras do que as bactérias, mas na reidratação ele se recupera, gente. Então é um ganho bem grande pegar uma isca já prontinha, tá bom? Então esse aqui também já tá prontinho para ir para outros kits de alunos por aí. Podem fazer seus pedidos. Eu vim mostrar aqui para vocês o meu Levandídio 1, 2, 3, que eu alimentei no dia que eu saí de viagem. 1, 2, 3 também. Não fiz uma alimentação mais dura. O que aconteceu, pessoal? Ele cresceu, chegou lá no pico, chegou no ápice da atividade. E vocês estão vendo, ó, que ele faz uma borra aqui, ó, e que ele começa a descer e começa a amolecer e começa a ficar com um pouco de aroma alcoólico. Isso é o sinal de um fermento que já passou, ó, do ponto de fermentação dele. Reparem como ele já tá bem mais mole, ó. E como a estrutura de glúten já não existe, ó, é uma pasta. Então, esse fermento aqui, ele não tá prontinho para fazer pão, porque ele já tem bastante álcool aqui, bastante ácido, né? E o glúten já foi. Então, para eu fazer pão com esse fermento aqui, não fica bom, não. Já é um descarte alcoólico. Aí eu teria que alimentar esse fermento aqui pelo menos umas 2 vezes para ele se recuperar no vigor anterior. Ah, Cris, volta, fica perfeito, fica normal. Mas para que, gente, deixar chegar nesse ponto aqui, se eu alimentar no dia que eu saio de viagem uma alimentação mais dura, com menos água e mais farinha, eu não preciso, ele não perde as características. Então, mostrei para vocês como fica, só para vocês entenderem. Mas eu não vou usar esse fermento aqui, vou usar aqueles outros lá, que vocês viram, aqueles 2 outros que ficaram perfeitos. Não tiveram nenhuma alteração de aroma, de sabor, nem de estrutura de glúten. Notaram, pessoal? Então, é isso aí que eu queria que vocês aprendessem. Ah, Cris, e você vai fazer o que com esse fermento? Vai jogar fora? Não, gente, não vou jogar fora, que eu não jogo nada fora. Também vou desidratar. Ah, Cris, mas você vai desidratar um fermento
que não tá tão ativo, pessoal, olha, vou falar para vocês que não faz muita diferença na vida quando você for restaurar lá o seu fermento, não, tá? Pode ficar tranquilo, tranquilo. Além do mais, eu tenho cá um monte de fermento desidratados de dias diferentes. Já fiz muitos testes com isso. Não faz diferença, tá? Então, sim, eu vou desidratar o meu descarte. Porque vai ficar bom pra caramba. Alguém vai receber este fermento na sua casa e vai ter uma isca do Didio, igual vai ter a pessoa que vai receber um levain desidratado que estava mais ativo quando foi desidratado. Não faz, gente, diferença, tá bom? Então tá aqui mais uma plaqueta, mais pessoas vão receber Didios em casa. E eu queria mostrar para vocês também o fermento alimentado 1, 2, 3, que viajou comigo, que ficou às 7 horas no avião, ficou 7 dias no frigobar do hotel e mais 12 horas na minha bagagem de mão. Alimentação 1, 2, 3. Observem, gente, ele já não tem mais estrutura de glúten nenhuma, não tem bolha, oxidou bastante, tá bem mais amarelado, o levain tem que ser bem branquinho, então ele já tá até meio bege, meio creme. Nada de glúten, zero de estrutura, todo degradado. Aroma bem mais alcoólico do que os outros. Um creme mesmo. Cris, dá pra salvar esse fermento? Dá, minha gente, sempre dá. Mas você vai ter que fazer, pegar bem pouco dessa massa aqui, né? Tipo 10 gramas. Faz uma alimentação, 1, 2, 3, espera crescer. Depois descarta metade, faz de novo 1, 2, 3, espera crescer. E assim vai. Umas 2, 3, 4 vezes, quanto for necessário para ele se recuperar, tá? Eu não vou fazer nada com esse aqui, eu vou descartar, vou jogar fora. Por quê? Porque já não tá bom para desidratar, né? Porque já tá muito alcoólico e tudo mais. E eu tenho bastante aqui, não preciso ficar sofrendo para me recuperar. Eu fiz mesmo para vocês verem a diferença. Então, um levain alimentado 1, 2, 3 não é o ideal para você transportar numa viagem. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí, tá? E aí, vocês já sabem, viram todos os comparativos, vão poder fazer a decisão mais acertada aí para cada caso. E aqui, meus amigos, tá o meu levain Didio, que eu alimentei duro, tá? Ele ainda aguenta. Já era um levain duro, né? Tipo Lievito, Madre, alimentado sempre 2, 1, 2. Então, ele já partiu de uma isca 2, 1, 2. E aí, ficou esse tempo todo na geladeira. Ainda tá aguentando mais uns dias, tá? Não vou mexer nele hoje, mas vocês já tem muitos vídeos onde vocês aprenderam a alimentar esse aqui. Esse aqui é o Lievito do Moinho, também é 2, 1, 2. Ó, cresceu tudo isso aqui. 1, 2, 3. Ainda tá no pico, ó, ainda tem um pouquinho. Acredito que aguenta mais uns 2 dias na geladeira, porque a fermentação ainda não chegou no topo. Tá bom? Mas eu também não vou alimentar aqui hoje não, porque vocês também já viram isso aqui muitas vezes, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar pergunta. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de ver aí a recuperação, a alimentação dos fermentos, né, durante a minha viagem aí. E agora é isso. Amanhã eu vou fazer pão. Tenho pães de encomenda, pães para vender. E vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Se vocês quiserem, manda aí uns joinha para quem quiser ver aí a minha produção, tá bom? Que aí eu compartilho com vocês. Tchau, tchau. Boa noite.